A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, juntos em mais uma epopeia, né? Parecendo novela, mas nós vamos pegar mais 4 ou 5 capítulos da história de José na noite de hoje. Muito bom estarmos juntos ao redor da palavra, e eu creio que todas as vezes que estamos juntos em torno da palavra, algo sobrenatural acontece nas nossas vidas. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que nos guia a toda verdade, que nos dá o discernimento, que tira o véu das coisas encobertas. Senhor, nós confiamos que o que vamos ler hoje é palavra do Senhor. Podem parecer histórias antigas, secas, mortas, mas é palavra do Senhor. Então há um propósito e há a vida do Senhor por trás dessas letras. Pedimos que, portanto, a mão do Senhor esteja no encontro dessa noite, na leitura dos capítulos, ó Deus, desta quinta-feira. Abençoamos o teu povo, abençoamos nosso país. Pedimos a visitação do Senhor sobre todos aqueles que precisam de algo sobrenatural do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. A leitura dessa noite, terminamos no encontro passado, capítulo 42, quando os irmãos de José regressam do Egito e com aquela situação em suspense. José mandou colocar o dinheiro que eles deveriam pagar pelo mantimento. José manda devolver nos sacos e um irmão fica preso com um compromisso, né? José cria um caso com eles no sentido de acusá-los de espionagem, e para que comprovassem ser verídica a história, José pede que tragam seu irmão caçula. E nesse caso, quando eles retornam, conversam com o pai diz: não, em hipótese alguma, meu filho, né, não descerá com vocês. O irmão dele já morreu, e ele é só, e portanto, se suceder algum desastre no caminho, vocês vão fazer descer meus cabelos brancos com amargura à sepultura. Aí terminou o capítulo 42. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito, capítulo 43. A fome persistia gravíssima na terra. Isso foi parte da visão que José interpreta, né? No aviso que Faraó tem nos 2 sonhos das vacas e das espigas. Então, na verdade, aquele mantimento que os irmãos de José compram não é suficiente para cobrir todo aquele tempo, e chega um momento eles têm que voltar ao único lugar que tem comida. Versículo 2: Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Esqueceram até de Simeão, que estava preso, né? Ninguém nem fala nele. Versículo 6: Disse-lhe Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão?
Com isso disse Judá a Israel seu pai: envie o jovem comigo, e nos levantaremos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado contigo para sempre. Judá, que nesse momento é espiritualmente líder, né? O primogênito é Rúben, Simeão e Levi, o segundo e o terceiro respectivamente, mas Judá começa a assumir a liderança do clã, porque os três primeiros perdem espiritualmente essa condição. E Judá então chama para si toda a culpa e a consequência, e ele diz: eu serei culpado contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Respondeu-lhe Israel seu pai: se é tal, fazei pois isso. Tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. É interessante quando você vê a lista das coisas que Jacó sugere seja levado de presente. Eu gosto sempre de lembrar, né, o nome da terra de Canaã, batizada pelo Senhor, é a terra que mana leite e mel. E por que razão essa terra mana leite e mel? Porque essa terra não tem muita opção de outra coisa. Se Canaã fosse o Brasil teria frutos do cerrado, frutos da Amazônia, banana, laranja, abacate, abacaxi, melancia, todo tipo de cítrico, de manga, né? Abacate. Quais são as frutas que você conhece da Bíblia? Quais são as frutas que você conhece da Bíblia? Nós temos a uva, nós temos o figo, a romã, a tâmara, e é mencionado, eu creio que meio importado, a maçã. Canaã é uma terra escassa de... Hoje não, né? Hoje Israel planta frutas para o mundo todo, mas não havia muito, né? A terra era pobre em pastagem, a terra é escassa em espécies vegetais, a terra não sustentava grandes rebanhos, porque tinha, né, uma parte desértica. Então, quando Jacó resolve agradar, ele pede alguma coisa que era, portanto, o que tinha naquele período de seca. Ele fala de bálsamo, fala de mel, fala de aromatas, fala de mirra, nozes e amêndoas. E esse era o agrado, era o que ele tinha. E nesse aspecto, então, ele tenta agradar José sem saber quem ele é. E ainda diz assim: levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Nesse momento, então, Jacó toma uma decisão mediante a palavra de Judá.
Acho interessante na palavra de Judá, ele se declarar culpado para sempre. Jesus vai se tornar culpado de todo o pecado da humanidade, né? Ele recebe as culpas, né? O descendente de Judá se torna culpado ele se torna culpado no assumir pecados que não são dele. É uma herança do descendente de Judá. Agora então eles vão novamente de Hebrom ao Egito. A distância a ser percorrida é entre 340 a 350 quilômetros. Não é uma grande distância, visto que, por exemplo, a pé alguém faz em média 5 quilômetros por hora. Então, era uma distância relativamente pequena, se você for pensar então que você vai fazer isso em lombo de animal. Esse seria o caminho que o povo deveria fazer quando saíram do Egito em direção a Canaã, na saída do Egito. Por que 350 quilômetros se tornam 40 anos, né? Porque primeiro, Deus não permitiu que eles fizessem o caminho curto, porque o povo precisava amadurecer. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E então eles precisavam de um tempo para serem trabalhados, para serem mudados, e por isso Deus usará o caminho mais longo, e esse caminho ainda se torna mais longo por causa do pecado. Era relativamente perto a distância entre Canaã, né, e a terra do Egito. Tomaram, pois, versículo 15, os homens, os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao dispenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Num período de escassez de comida no mundo, em que o gado naquele momento é alimentado por aquilo que foi estocado, né? José diz para ele assim: mata reses e prepara tudo, eles vão comer comigo na minha casa ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. É engraçado que a gente sempre pensa o pior, né, diante das coisas. Quando a gente tem alguma acusação na consciência, ainda que eles não tivessem sido culpados, mas o dinheiro voltou com eles, daquele momento eles começam a montar, né, explicações hipotéticas, porque alguma coisa eles não entendiam do que estava acontecendo. Versículo 19. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, quando chegamos à estalagem, abrimos os sacos de cereal, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, e tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. Então, nesse momento, ainda que eles não tivessem culpa, eles resolvem confessar aquilo que para eles poderia ser
mais uma acusação, mais um peso sobre a vida deles. E nesse momento, então, o mordomo diz assim para eles no versículo 23: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Então, o mordomo recebeu dinheiro. Provavelmente José providencia o pagamento daquilo que foi vendido, e o mordomo então diz: foi o Deus do vosso pai, né? Foi o vosso Deus, que de certa forma então coloca o recurso dentro do mantimento. E aqui eles trazem Simeão, que estava preso desde a partida da primeira compra. Simeão ficou como refém, né? Caso eles não voltassem. E aí nesse caso, eles cumprindo a promessa, trouxeram o irmão mais novo, e Simeão é liberto, é devolvido a eles. Versículo 24. Depois levou o mordomo àqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou. Eu creio que a situação está difícil para todo mundo. Primeiro, os irmãos de José estão inquietos porque o dinheiro que aparece nos sacos, eles têm medo de serem acusados de alguma forma por isso. Segundo, ainda que eles tivessem cumprido, né, levar Benjamim, fica sempre aquela ideia de que de alguma forma alguma coisa ainda poderia acontecer, porque na primeira vinda Simeão ficou cativo, né? O próprio José também está em dificuldade, porque ele nunca poderia imaginar, nunca poderia supor que naquele momento que ele é separado da sua família, que ele voltaria a vê-los outra vez. E José tocou a sua vida para frente, mas a terra é redonda. Quanto mais nós andamos para frente, mais de alguma forma eu vou encontrar as pendências da minha vida. José então encontra-se com os irmãos responsáveis pelo afastamento do seu pai, pela vida como escravo, pela vida como presidiário. E José não pensa em reencontrá-los, mas o sonho que José tem, né, dos feixes e das estrelas se dobrando diante dele, se concretizam quando ele vê os irmãos diante dele. Mas ao ver Benjamim, isso mexe com o emocional. E ele, tão ríspido, tão duro, ele precisa de achar um lugar para chorar. Ele está sobremodo emocionado. E ele então dá uma escapada, vai ao seu quarto, né? A câmara era o lugar da intimidade dele, e ali ele chora. Versículo 31.
Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com eles, porque os egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. Então, os egípcios mantinham essas regras, né, de pureza no ritual das comidas. E assim, portanto, o comer junto representava, portanto, algo proibitivo e que poderia trazer consequências para eles. Então, apesar de estarem na casa de José, eles respeitaram o isolamento social aí de que o egípcio não podia comer com estrangeiros, particularmente aqui com os hebreus, né? Versículo 33. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Então José traz seus filhos, né, para participar daquele banquete. E aqui José serve Benjamim de uma forma diferenciada. Parece que nessa família amar desigual é um ensino, né? Da mesma forma como José tinha muito mais de seu pai em relação aos irmãos, ali José honra seu irmão, que é o único irmão por parte de mãe, em relação aos outros. E foi, na verdade, um momento de celebração. Capítulo 44. Deu José essa ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Ainda que José esteja emotivo, ele ainda não está quebrado. Ele ainda quer passar um aperto, um sufoco na vida dos seus irmãos. Nós temos essa tendência humana a não perdoar de graça. Nós, quando somos feridos, nós, quando somos maltratados, o perdão vem mais fácil quando a outra parte sofre. E José, então, poderia já ter liquidado essa situação, mas ele quer passar mais um sufoco nos seus irmãos. Ele manda devolver o dinheiro que já tinham trazido, né? Eles trouxeram o primeiro, trouxeram de novo, e ele pede para que o copo dele, o copo no Egito, o copo era também um objeto assim pessoal, porque alguns tinham o poder, segundo eles criam, de fazer adivinhações a partir do conteúdo do fundo do seu copo. Era algo muito pessoal. Então, levar o copo dele seria um crime, né, mais sério do que talvez pegar qualquer objeto da casa. Versículo 3. De manhã, quando já claro, despediram-se destes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhe dirás: por que pagaste mal por bem?
Não é esse o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste. Está aqui José montando um plano maquiavélico para deixar seus irmãos mais agoniados, né? Versículo 6: e alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar coisas semelhantes. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Eles tinham tanta convicção de que eles estavam limpos, de que eles estavam certos, que primeiro eles falam que seja executado, né? Seja executado aquele que, portanto, fez isso, e nós vamos ser escravos do meu senhor. Versículo 10: então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem eu achar será meu escravo, vós, porém, sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. O rasgar a veste era um gesto de desgosto, era um gesto de tristeza profunda, de sofrimento. Naquele momento eu creio que eles estavam tão seguros de que estavam certos, que a hora que o copo aparece no saco de Benjamim, eu creio que o coração deles ficou do tamanho de uma azeitona. E eles então recarregam tudo e voltam para a cidade. 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. Prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Esse é o líder da família. Esse é o chefe do clã. Mesmo sem entender o que aconteceu, ele diz: não temos o que falar, não tem justificativa, não tem explicação. Somos escravos, tanto nós quanto aquele em cuja mão se achou o copo. Eu fico pensando no Benjamim. Ele deve ter dito: gente, eu não peguei. Rapaz, como é que isso apareceu no seu mantimento? Isso não andou sozinho até aí. Versículo 17. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Mais uma vez Judá, o líder do clã, diz então que Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho de sua velhice. O mais novo
cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora tirardes também este da minha presença, e se lhe acontecer algum desastre, fareis descer minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não me veja eu o mal que meu pai sobrevirá. Judá faz o grande gesto do sacrifício. Ele assume o pecado de seu irmão e aceita o jugo da servidão por amor ao seu pai. Esse gesto, essa nobreza de Judá, é a nobreza de alguém que receberá a bênção do clã. Jesus é leão da tribo de Judá. E Judá aqui, nessa situação, Judá assume todo o peso, toda a dor, toda a consequência daquele ato que ele não entende, por amor a seu pai. E foi isso que Jesus fez. Jesus assume as culpas que não eram dele, por amor a seu pai, por amor aos homens. É um gesto tremendo de Judá. Vamos então, capítulo 45, agora é o momento que José se dá a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus filhos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eu fico pensando no pânico desses homens nesse momento. Encontrar José vivo na posição de Senhor, abaixo de Faraó no Egito, com toda
a razão de odiá-los, com toda a condição de se vingar. José, agora que José vai ter algumas respostas de Deus, por que tudo isso aconteceu. Tem algumas coisas que nos acontecem que a gente não consegue entender a razão. Tem coisas que eu até hoje me pergunto por que aconteceram. E eu não tenho resposta. E eu sei que um dia a resposta vai chegar. Pode ser até lá na glória. Mas nem sempre eu vou saber a razão de algumas coisas acontecerem na minha vida, porque Deus é que conduz a minha história. Então talvez José deva ter se perguntado muitas vezes, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus não interferiu? Que pecado eu cometi? Eu fui um bom filho, eu procurava ser um bom irmão, por que Deus foi permitindo que esse mal me acontecesse? Por que me venderam como escravo? Por que a mulher de Potifar fez aquilo comigo? Por que eu fui parar na cadeia? Por que eu amarguei na cadeia? Deus tem estranhos caminhos para conduzir nossa história. Eu acho tremendo esses caminhos de Deus, razão pela qual, quando eu não entendo por que algumas coisas estão acontecendo na minha vida, ou aconteceram, eu preciso sossegar a minha alma, porque no tempo certo, eu vou entender o que aconteceu. Eu tive alguns eventos na minha vida em que, tal como José, eu perdi minha referência também de família. Eu adoeci, perdi meu patrimônio, perdi o convívio com os filhos. E algumas vezes eu perguntei para Deus, por quê? Não consigo entender. E hoje, muitos anos depois, eu vejo que Deus preparava uma mudança na minha concepção. E o novo de Deus não vem em cima do velho. Às vezes nós chamamos Deus e mostramos nossa vida para Ele e dizemos assim, eu queria que o Senhor mudasse minha vida. E a vida está aqui, ó. Deus então te diz assim, sua vida está muito difícil de ser mexida. Ou a gente desmancha tudo e começa de novo. Ou a gente dá só uma limpezinha, uma coladinha e vamos para frente. Mas se você disser para Deus que você é instrumento, e que você está disposto a que Ele mude a sua vida e a sua história, a gente então às vezes não vai entender os passos, mas no final, um dia, nós vamos entender o propósito. Versículo 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E se chegaram, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Essa frase então revela todo o propósito profundo e amplo, que nem o próprio José entendia, mas que nesse momento José entende que ele está ali, numa posição que Deus preparou. Foi para a preservação da vida. Esse desenlace, ele é curador, porque José vai, o perdão se torna mais fácil
quando você entende o propósito. Mas o perdão não deve estar condicionado a isso. Foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen. A terra de Gósen era no norte do Egito, onde estava o delta do Nilo. Terras férteis, onde se, portanto, criava gado, onde se tinha disponibilidade de água. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Esse foi o recado de José ao seu pai. Através de quem? Através dos seus irmãos. Seus irmãos terão que chegar em casa e explicar, pai, aconteceu uma coisa que a gente precisa conversar. No ditado popular diz que mentira tem perna curta. Pode ter até perna longa. Mas uma hora você vai chegar e terá a verdade que aparecer. A mentira não consegue sustentar história nenhuma. Talvez a mentira apareça muitos anos depois, muito tempo depois, mas ela não é capaz de sustentar. Esses dias de quarentena eu estava vendo aqui, foi aqui em Goiás. Uma mulher matou o marido e enterrou no quintal e plantou grama em cima. Aí perguntaram, cadê seu marido? Eu não sei, sumiu. Nós tivemos uma briga aqui, ele sumiu. Né? Mas 2 anos e tanto depois, disse que uma denúncia anônima, alguém viu alguma coisa, desconfiou alguma coisa, eu sei que a polícia chega lá e ela conta essa história. Olha, meu marido sumiu. Por que você não deu queixa? Na verdade, eu achei que ele ia voltar no mês que vem, no outro ano, e foi passando o tempo. Mas isso é mentira. E chega um momento, então, que você não precisa sustentar, mas a mulher disse, não, eu matei, ele tentou me matar, aí vem a história. Aí a verdade, outra mentira começa a aparecer. Aliás, quem é mentiroso tem que ter uma boa memória, porque às vezes ele só vai jogando mentira para cobrir outra mentira. E eu tenho visto algumas autoridades nesse país que mentiram e tem que dar um jeito agora de cobrir as mentiras que disseram. Os 10 irmãos vão ter que voltar para o seu pai e dizer, pai, a gente mentiu para o senhor. Lembra aquela história de José? Foi assim, nós decidimos matar, aí a gente jogou ele na cisterna, aí Rubi falou assim, não mata não, joga ele no poço. Aí, meus amados, a gente tem que abrir o jogo. Não tem nada melhor do que a verdade. Agora tem que enfrentar. Quem mentiu vai ter que enfrentar, né? E eis a questão então,
que agora tudo bem, a verdade vem para curar. Porque agora, pelo menos, Jacó saberá que José está vivo. Mas vai ser um susto muito grande. Versículo 12. Eis que vede por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Eu não sei o que eles conversaram. Talvez fosse o momento de dizer: José, nós erramos. Eles precisavam conversar. A gente não pode guardar sentimento nenhum. E nesse momento, José, que mostra nos capítulos anteriores que guardava um ranço de mágoa, nesse momento ele precisa se liberar disso. E ele precisa perdoar seus irmãos. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Versículo 16. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: são vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai, as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isso, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais do que os outros, né? Benjamim teve uma porção maior na mesa, descaradamente, e mais uma vez ele vai ter algo a mais do seu irmão. Versículo 23. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para seu pai para o caminho. Então ele mandou um presentaço para o pai e mandou comida também para a volta dele. E eles iam fazer então 350 quilômetros. Pegaria o pai, pegaria as famílias, as crianças. O Faraó manda carros, né, para que eles não fizessem a viagem a pé. E manda também a matula do caminho de volta. Versículo 24. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que, no mínimo, quem deu a ideia de matar ia aparecer. Ia ser o aponta o dedo, porque naquele momento, né, ainda bem que a viagem era de 350 quilômetros, daria tempo deles saber como diriam isso ao pai. Mas José falou assim: não quero que vocês batam boca entre vocês.
Não quero que vocês se acusem. Não quero que vocês briguem por causa disso. Não contendais pelo caminho. Versículo 25. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Sem Benjamim, né? Porque parece que o Benjamim ficou para trás. E disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Ainda bem que Jacó não era cardíaco, não tinha morrido. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que morra. Eu acho que é uma grande emoção, é uma grande experiência. Você sofre um tempo enorme da sua vida, a morte de um filho, seu filho predileto, e de repente chega a notícia de que não só ele está vivo, como ele prosperou, como a sua vida caminhou. E no início ele não acredita, mas era impossível, né, de que aquilo não fosse verdade. E diz a palavra que reviveu-se-lhe o espírito. E ele diz: eu vou ver meu filho, eu quero vê-lo antes que eu morra. Capítulo 46, a grande mudança. Interessante, né? O último versículo do capítulo 45, ele usa o nome Israel, que é o nome que Deus lhe dá. Ele é um homem transformado. Ele não se chamará aqui Jacó. Ele se chamará pelo nome que Deus lhe deu. Capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. A gente fica pensando assim, né? Por que Deus demorou tanto a dizer isso para Jacó? Por que Deus talvez tenha permitido que Jacó sofresse tanto tempo, pensando que o filho estava morto, até que Deus de repente diga: vai tranquilo, pode descer, eu vou te fazer uma grande nação. Versículo 4 diz assim: eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Com certeza, né? A mão de José fechará os teus olhos. Agora então, com o aval de Deus, qualquer plano dá certo, né? É muito importante nós termos o aval de Deus naquilo que nós nos envolvemos. Nós às vezes temos planos e fazemos planos aparentemente perfeitos e os planos dão errado. Fazemos escolhas e depois pedimos a bênção de Deus sobre as escolhas e isso dá errado. É importante, se eu quiser ter certeza de que as coisas vão dar certo, eu preciso que Deus me dê o aval. E José manda dizer ao seu pai: vem para o Egito, que eu vou cuidar do senhor.
Aí naquele dia Deus chega para ele e diz assim: pode ir, eu vou te fazer lá uma grande nação. Pode ir para o Egito, porque eu serei contigo. E seu filho amado vai te fechar os olhos. Versículo 5. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus filhinhos e as suas mulheres dos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Rubem, o primogênito de Jacó. Os filhos de Rubem: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. Estão lembrados da história de Judá? E Onã morrem, né? E aí vai dizer: e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó, Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon, Jaleel. São esses os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade: Zifion, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Ina, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Lia. E estes deu a ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naama, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan: Uzim. Os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e estes deu a ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas, né? Essas 70 pessoas, então, vão se tornar, 430 anos depois, em mais de 2 milhões de pessoas. Porque esse é o número de hebreus que Moisés tirará do Egito, descendente dessas 70 pessoas. Deus disse para Jacó: eu vou te fazer uma
grande nação lá no Egito. E Deus cumpre a sua palavra. Agora é o encontro de José com seu pai. Agora é hora de saber se Jacó realmente era cardíaco. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim, longo tempo. Eu fico pensando para os dois, o que significou talvez esse momento. Então, é o encontro, eles se abraçam e choram longo tempo. Versículo 30, disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios, né? Para que eles pudessem ter uma terra fértil e para que eles pudessem ter, de certa forma, um certo isolamento, uma blindagem, José então dá a estratégia. Ele sabe que quem lida com gado era alguém como se fosse uma pessoa imunda. O egípcio não valorizava, né? Como a gente às vezes tem preconceito de lixeiro, né? Como se, nossa, a gente quando era menino, eu lembro de pai falar assim pra gente, né? Se você não estudar, você vai ser lixeiro. Hoje lixeiro é uma profissão, ganha bem, insalubridade, corre atrás daquele caminhão o tempo todo, não vão infartar nunca na vida, né? Tem gente que trabalha pior do que eles, mas tem esse estigma, né? Na cidade que eu morei, em Araguari, antes de vir para Goiás, na época que eles iam fazer encanamento nas ruas, não tinha aquele trator, né? Que fica aquele negócio parecendo uma conchinha assim e vai furando. Os buracos eram furados na picareta. E a gente então via aqueles homens, né? Um bater na picareta, o outro vinha e jogava a terra fora do buraco. E a gente era ameaçado. Se você não estudar, você vai ser ou lixeiro ou furador de buraco. Era um pânico para nós, né? Faraó, então, José disse para ele: diga que vocês mexem com gado. E eles vão dizer assim: joga eles lá onde fica o gado. E com isso, vocês vão ficar num bom lugar. E vocês vão ficar preservados no meio da terra do Egito, né? Vamos então, temos 15 minutos, eu creio que dá tempo de irmos até o 48. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã
e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Olha só, Faraó era considerado Deus. Jacó, um hebreu. Mas ele tinha graça de Deus sobre a vida dele. E ele chega e diz a palavra no versículo 7, ele abençoa Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Jacó faz um comentário de que a vida não foi fácil. E ele, inclusive, sente que vai viver menos do que seu pai e do que seu avô, Abraão e Isaac. E talvez, em parte, ele diz assim, porque os dias foram maus. Agonia mata a gente mais cedo. Tristeza também encurta a vida. Não sei se eu uma hora quero estudar sobre isso, mas dizem que tumores malignos brotam com maior percentual em pessoas que são tristes. Que câncer é doença de gente triste. Que a alegria, portanto, é um antídoto contra esse mal. Jacó, então, provavelmente vai dizer: meu tempo foi difícil e por isso também eu vou viver menos. Versículo 10. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. A terra de Gósen vai receber esse nome de terra de Ramsés, né? Porque na época do Êxodo haviam nessa região muitas cidades construídas para armazenar os mantimentos. Era um lugar celeiro também. A terra de Gósen ficava mais perto do mar, né? Para que navios embarcassem e desembarcassem. Era terra que não faltava água, era terra de gado e, portanto, uma terra especial. Versículo 13. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito,
e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca de vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos. E os sustentou de pão aquele ano em troca de gado. Fim daquele ano, foram a José no ano próximo e disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente e semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa. Isso era uma forma de se fazer um juramento solene. E useis comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Nós vamos terminar hoje por aqui e vamos retomar no domingo pela manhã, a partir de Gênesis 48.
Deus conduziu a história do povo, Deus ainda conduz a história do seu povo. A igreja hoje é o povo de Deus. Assim, portanto, eu confio que Deus conduz a minha história, a história da igreja. Eu não temo nada que venha do mundo exterior, da política. Não importa se essa igreja está no Brasil, se está na Europa, Deus é Deus da história e da história do seu povo. Eu confio, eu acredito nessa fidelidade, nessa aliança de Deus, primeiro com Israel, através de Abraão, de Isaque e de Jacó. E depois Deus entra em aliança através de Cristo. E a igreja é o novo Israel de Deus. Confie nisso, porque mesmo que talvez as nossas peregrinações não sejam fáceis, eu confio na fidelidade de Deus em qualquer situação, mesmo que eu não entenda o caminho que Deus está trilhando, eu confio e descanso que Deus está cuidando de tudo. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que nos deste o privilégio de uma palavra viva, que mostra que o Senhor honra as alianças feitas no passado. E hoje Israel é um país que vive ainda por causa dessa aliança. O Senhor é o Deus que não muda. E o Senhor também se aliançou conosco em Jesus. E eu confio, portanto, que o Senhor haverá de nos conduzir a um lugar. O Senhor disse pela boca do teu filho que iria preparar lugar. E quando preparasse, que ele voltaria e nos levaria para onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Estou à espera, Senhor, da concretização dessa promessa. Mas enquanto ela não chega, eu confio que aqui estamos. Todos os que te amam, estamos cercados pela tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos amados. Até domingo às 9h30 da manhã. Graça e paz.